o antiessencialismo parece resolver alguns dos problemas que a gente havia encontrado com as tentativas de definir a arte que nós examinamos no começo dessas aulas. Mas há problemas também com o antiessencialismo, ou pelo menos o antiessencialismo parece não responder a algumas coisas que nós achamos importante que a estética seja capaz de nos dizer. Uma forma de antiessencialismo é, por exemplo, pluralismo artístico, pluralismo estético, que diz que há não uma definição de arte, mas muitas concepções e definições de artes possíveis que estão atuando juntas e que devem ser utilizadas conforme o caso, dependendo do contexto. Bem, quando a gente começa a entrar nesse terreno, existem algumas coisas que aparecem, que surgem e que são importantes, porque elas refletem algumas concepções, muitas vezes equivocadas, que as pessoas têm sobre a arte, sobre a crítica de arte, sobre a prática artística e sobre como nós julgamos e avaliamos obras de arte. E eu quero discutir um pouco dois problemas que aparecem nesse momento. Um problema muito comum que tem a ver com a subjetividade do gosto, aquilo que o filósofo Immanuel Kant chamava da antinomia do gosto. E um outro problema que para nós é bastante atual por causa de eventos recentes aqui no Brasil, que tem a ver com a relação entre arte e moralidade, ou mais especificamente entre arte e ética. Por que as teorias antiessencialistas ou pluralistas parecem ser, de certa maneira, insatisfatórias? Porque, no fundo, elas dizem que não há nada que permita a gente definir e, portanto, reconhecer, identificar e julgar sem hesitação o que é arte. Elas parecem fazer com que a gente caia no que se chama de relativismo, tá? E, embora as pessoas achem que os filósofos são relativistas, eles usam normalmente a palavra pós-modernismo para associar com esse tal relativismo, o fato é que o relativismo, quando é trabalhado pelos filósofos, é bem mais sutil e bem mais complicado do que parece ser. E não existe, de fato, essa forma extrema ou vulgar de relativismo, segundo a qual tudo vale, tudo é a mesma coisa, não existe nada de verdadeiro, nada tem valor. Mas a gente encontra isso na visão do senso comum, quando ele reflete sobre a arte. É comum e é natural a gente dizer, por exemplo, que gosto não se discute. Ou ainda, é comum a gente ouvir que a beleza está nos olhos de quem vê. E ainda, aquela pérola de Facebook que a gente encontra todos os dias, segundo a qual eu tenho a minha opinião, você tem a sua e ponto final. Tudo está resolvido aí. Bem, é claro que esse tipo de posição é insustentável, ou pelo menos muito dificilmente sustentável. Há problemas sérios com o relativismo, inclusive com o relativismo estético. Na sua versão mais crua, mais ingênua, aquela que a gente deve, por exemplo, a Protágoras, que na Grécia Antiga dizia: o homem é a medida de todas as coisas, das que são na medida em que são e das que não são na medida em que não são. Dessa forma mais ingênua, o relativismo, ele simplesmente se autorrefuta. Bom, por que ele se autorrefuta? Porque se é correto o que está sendo dito, então, que não há verdade, então há pelo menos uma verdade. A verdade de que não há verdade. Bem, nessa forma mais ingênua, então não podemos aceitar o relativismo. E o relativismo é também, logicamente, contraditório, se a gente leva ele a sério. Se duas pessoas dizem afirmações contrárias, diferentes, sobre o mesmo objeto, sobre o mesmo aspecto, não tem jeito. Uma das duas está certa e a outra está errada. Se eu digo que está chovendo e outra pessoa diz que não está chovendo, um dos dois está certo e o outro está errado, se a gente tiver uma noção clara do que significa chover. Se eu digo o Palmeiras ganhou no final de semana e o outro diz o Palmeiras não ganhou no final de semana, um dos dois está correto e o outro está errado. E acontece um pouco a mesma coisa com uma obra de arte, com avaliação estética. Não faz sentido eu dizer, olha, esta obra de arte, por exemplo, esta aqui é bela, e outro dizer, não, esta obra de arte não é bela. E depois simplesmente aceitar que esta obra de arte é, ao mesmo tempo, então, bela e não bela. Porque ela não pode ter propriedades que são contraditórias ao mesmo tempo. Então, uma pergunta que a gente tem que se fazer é como combater ou como diminuir esse relativismo do gosto, essa subjetividade na apreciação das obras de arte.
Uma boa resposta a gente encontra em um filósofo inglês que se chama David Hume, que escreveu no século XVIII um ensaio curto, que todos vocês deveriam ler, que se chama Do Padrão do Gosto, em que ele se coloca justamente essa questão. Dado que as pessoas divergem, discordam sobre o valor de certas obras, como é que a gente faz para acabar, ou pelo menos diminuir essa discordância? Bem, e o que ele faz é simplesmente oferecer critérios, e critérios concretos, que, é claro, não seriam exatamente os mesmos hoje, mas mostram que é possível a gente entrar em um acordo intersubjetivo sobre aquilo que é arte boa ou não. Por exemplo, ele diz que para que você seja capaz de avaliar uma obra de arte, você tem que ter aquilo que ele chama de delicadeza de gosto. O vocabulário dele é um pouco diferente do nosso, mas dá para entender facilmente o que ele quer dizer. Delicadeza de gosto é você ser capaz de captar a obra de arte como um todo e não apenas um aspecto dela. Imaginem que eu olho, por exemplo, este quadro aqui. O que interessa é a estrutura, a composição, a forma, não apenas o fato de que ela retrata, por exemplo, uma mulher pelada. Se eu olhar para esse quadro e ficar indignado porque eu estou vendo nudez feminina, aí eu não estou sendo incapaz de perceber o quadro como uma totalidade. Eu não tenho, diria Hume, a delicadeza de gosto. Outro critério que o Hume oferece é o que ele chama de experiência repetida e, derivada da experiência repetida, a capacidade de fazer comparações. Se eu quero avaliar uma obra de arte, o que eu tenho que fazer é me perguntar qual é a relação dela, ou como ela fica em relação a outras obras de arte do mesmo período, que tratam de temas semelhantes, e também obras de arte de outros períodos que tratam de temas semelhantes e diferentes. Eu tenho que ter uma prática, a repetição da apreciação artística. O sujeito que entra no museu pela primeira vez e simplesmente olha uma obra de arte e diz gostei e não gostei, sem jamais ter tido experiências desse tipo, provavelmente não está fazendo o juízo mais acertado, ou se está fazendo, é muito mais efeito da sorte, do acaso, do que, de fato, de critérios que são compartilhados, intersubjetivos. Além disso, um outro critério que é oferecido, que é lembrado pelo Hume, é que quando a gente aprecia uma obra de arte, isso implica uma certa educação, uma certa familiaridade com várias formas, vários modos diferentes de expressão. Implica que a gente seja capaz de situar uma obra de arte dentro de um certo contexto, dentro de uma certa compreensão. O fato é que, quer a gente aceite ou não os critérios do Hume, há, é claro, motivos, razões que nos levam a fazer certos julgamentos. Vamos voltar lá para aquilo que eu acabei de falar. Vejam, mesmo quando a gente diz cada um tem o seu gosto, aquilo que eu acho legal você não acha legal, normalmente a gente é capaz de oferecer razões pelas quais a gente acha que, por exemplo, uma música é melhor do que outra, ou que uma obra de arte é melhor do que outra. Esse simples fato mostra que essas decisões, que essas escolhas, que o nosso gosto não é arbitrário, mas é educado por motivos, razões e é o resultado, então, de critérios que muitas vezes estão implícitos, mas que existem. É ingenuidade a gente achar que tudo vale a mesma coisa, que toda e qualquer obra de arte tem o mesmo valor e também, portanto, que todo e qualquer gosto é equivalente e que cada um tem o seu e ponto final. Não é bem assim e na prática não é bem assim.